Graça e paz, irmãos amados. Graças ao Senhor que nos reúne uma vez mais essa manhã. Já estamos com os nossos corações nas maletas para voltar para as nossas casas, né? Graças ao Senhor por esse tempo que Ele tem nos dado aqui, comunhão uns com os outros, com Ele mesmo, com a Sua palavra, aos seus pés. Muito Ele tem nos falado desde o primeiro dia. Segue nos falando, seguirá nos falando. Ele é o maior interessado e por isso Ele segue nesse processo. Bendito seja o nome dEle. Nós vamos voltar a ler novamente o texto que nós iniciamos no sábado, na segunda-feira, acho que já perdi o tempo, porque quando estamos em Cristo perdemos a noção do tempo. Um dia vira 1000 anos vira um dia. Vamos a Abacuque então, capítulo 2, vamos retornar às grandes pedras, para daí entrarmos então no último ponto da nossa consideração, que fala então sobre os sacrifícios sacerdotais neotestamentários. Capítulo 2 de Abacuque. Senhor Jesus. Versículo 1 diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que eu possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda não está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Capítulo ainda 2, versículo 13. Não vem do Senhor dos exércitos, Javé de Sabaote, que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Então é exposta a visão que está em letras garrafais, para quem possa correndo passar e ver. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar uma vez mais. Encomendamos a Ti, Senhor, mais uma vez esse tempo. Confessamos que diante da Tua grandeza, da Tua soberania, do Deus Todo-Poderoso, nós não somos absolutamente nada, Senhor. Nós estamos aqui de pé e assentados na Tua presença, porque Tu fizeste um movimento de misericórdia em direção a nós. E nós somos gratos ao nosso Senhor nessa manhã, porque Ele nos assenta aos Seus pés, para ouvirmos dEle mesmo as Suas instruções. Senhor, sem Ti nada podemos fazer, só podemos tudo naquele que nos fortalece. Estamos debaixo da Tua graça e do Teu sangue, o véu da Tua carne que foi rasgada do alto a baixo, para que pudéssemos entrar e permanecer na Tua presença. Ajude-nos uma vez mais nessa manhã, socorra-nos uma vez mais. Guarde os meus irmãos de qualquer palavra, Senhor, que esteja fora da realidade de Cristo. E ajuda-nos juntos, tanto o que fala quanto o que ouve. Dependemos de Ti, Senhor, e por isso encomendamos as nossas vidas a Ti e à palavra da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, aquele que eternamente vive. Amém. Nós falamos no início da nossa caminhada aqui, nesses 3 períodos, sobre a questão de nós, na fé cristã, como Deus é um Deus de ordem, Ele edifica o cristão dentro das realidades que o cristão precisa e necessita. Uma oração daquilo que nós não necessitamos provavelmente não será
não será ouvida. Envolvermos com assuntos que também não estão dentro da economia divina, dentro do propósito de Deus para um determinado período, provavelmente também não vai ser ouvido. Deus não nos dá aquilo que nós queremos, Deus nos dá aquilo que nós precisamos. E Ele sabe exatamente o que precisamos e a medida que precisamos. Por isso que você vai ver que quando Paulo escreve aos Efésios tem um nível, quando escreve aos Coríntios tem um outro nível, e Paulo mesmo fala, não pude tratar com vocês de uma forma especial, como espirituais, porque vocês ainda são carnais, que vocês ainda são carnais, e vocês não poderiam ter alimento sólido, etc. Então, por esse texto, nós observamos que Deus só dá ao seu povo aquilo que de fato o seu povo precisa. Ele sabe exatamente a nossa instância, o tamanho da nossa fé, daquilo que nós já ganhamos e ainda precisamos ganhar. Então, Ele vai dar exatamente nessa medida. Porém, uma coisa que é uma condição que nós chamamos de sine qua non, uma condição que em qualquer estado onde há cristãos, a primeira coisa que Deus faz é lançar na vida desse crente um bom fundamento. E aí nós falávamos da necessidade de nós ajeitarmos as pedras dentro de uma caixa. Você tem pedras grandes e pedras pequenas, e se você começa a se envolver com as pedras pequenas, você vai se perder da realidade mais essencial, de onde tudo vem, de onde tudo se projeta, dos propósitos eternos de Deus, como Deus mesmo fala através de Paulo em Efésios, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Então existe um mistério aí, e esse mistério ele está na eternidade, não é revelado no tempo. Então existe uma certa complexidade da fé cristã. Ela se manifesta em simplicidade, mas ela é extremamente complexa, porque está falando de Deus mesmo e das suas manifestações. Então as grandes pedras dizem respeito a Deus mesmo e aos seus propósitos. E nós falávamos no primeiro dia da necessidade de nós ajeitarmos. A nossa fé precisa crescer de uma forma equilibrada, e a maneira de se crescer de uma forma equilibrada é ter primeiro fundamentos. Você não pode colocar janelas nem parede num lugar que ainda não tem fundamento. Às vezes nós estamos falando de escatologia, as pessoas não querem ouvir escatologia, ainda que estejamos em tempos escatológicos. As pessoas não querem ouvir porque provavelmente não tiveram ainda um bom fundamento, porque a escatologia é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E aí agora temos dificuldade de ouvir sobre os últimos dias, porque nos traz medo, nos traz espanto. Tem pessoas que ficam sem dormir, ficam em dificuldades. E por que isso é assim? Provavelmente porque o fundamento talvez não foi bem lançado. Está salvo, tem a vida eterna, tem o Senhor Jesus Cristo. Mas não é só uma questão de experiência, é também uma questão de doutrina. A experiência está baseada nas Escrituras. As Escrituras na verdade, é o documento no qual se apoia a revelação. Por isso que quando Satanás ataca, ele procura atacar, desfazer das Escrituras, porque se ele conseguir atacar o documento, ele ataca a revelação que você recebeu, que está dentro desse documento. Então existe o aspecto literário e o aspecto experimental. Você experimenta aquilo que é próprio da literatura, e nesse caso, a Bíblia. Então, os ataques à fé cristã, e muitos irmãos que foram levantados por Deus para ser linha de frente, como pontas de lança nessa linha de frente. Irmãos como, por exemplo, um irmão que escreveu Romanos, escreveu 4.000 páginas sobre Romanos. E esse irmão é um apologeta, e ele faz a defesa da fé a partir de 4.000 páginas. A Bíblia não tem 4.000 páginas. Então você vê que tem irmãos que Deus colocou nessa frente, exatamente para proteger, são os apologetas, é uma palavra grega que está na Bíblia. São os apologetas, são os irmãos que você não vê, mas eles estão fazendo serviço, fazendo trabalho, sacerdotando, sacrificando o tempo, para poder prestar, disponibilizar ao corpo de Cristo esses materiais tão importantes. Se tem um caso aqui da apologia, da apologética, mas tem outras tantas áreas. E nós precisamos de tudo isso, porque o alimento do corpo de Cristo não é só o que nós gostamos, senão tudo aquilo que está disposto na mesa. E o Senhor colocou muitas coisas nessa mesa. Nossa irmã teve uma visão aqui ontem, nos dizendo de uma grande mesa, como uma mesa de um rei, que haviam muitas coisas. O nosso grande problema é que a gente escolhe algumas coisas, nós não queremos tudo da mesa, não é? E aí crescemos desequilibrados, porque a homeostase, ou seja, o equilíbrio do ser humano, ele está relacionado a tudo aquilo que ele se alimenta. Então ele precisa de sais, de proteínas, dos aminoácidos que produzem a proteína, ele precisa de vitaminas, ele precisa de tudo. Aí fala assim, não, eu gosto de chocolate.
Aí vai comer chocolate até estragar os dentes, não é? Por um lado. E por outro lado, ganhar uma diabetes assim de bônus. Não é? A gente não se alimenta direito, mas Deus dispôs o alimento para a igreja, para que a igreja pudesse crescer de forma adequada. E esse crescimento de forma adequada, primeiramente, está relacionado aos grandes objetivos, aos grandes propósitos que precisam ganhar o nosso coração. Depois que esses propósitos ganham o nosso coração, nós vamos observar que aquelas pequenas pedras, elas vão se encaixando prática e automaticamente. Amém? Porque o nosso coração está naquilo que é fundamental, está naquilo que é central. E as demais coisas, ou as demais pequenas pedras, o Senhor então vai colocando no seu lugar, né? E vai assim distribuindo. Toda a igreja que se movimenta e que se move em torno de pequenas pedras tem grandes desequilíbrios. É possível você chegar e você já bater o olho e ver. Não está ali para criticar, você não está ali para apontar erro de ninguém, mas você consegue ver. Por quê? Porque a ênfase está no lugar errado. A ênfase não está nas pequenas coisas, nesse sentido que eu estou falando. A ênfase está num bom fundamento, para que a gente possa, por ele, ir crescendo adequadamente. Amém? Então, esse foi o primeiro ponto. E nós falamos para os irmãos que Deus deseja manifestar, na plenitude dos tempos, a sua glória, para fazer o mistério oculto conhecido. O Deus que habita na luz impenetrável, que não pode ser visto por ninguém, é reconhecido na pessoa do seu Filho. Não é? Ele é a sua glória. Nós lemos isso. Não estamos recapitulando, apenas passando rapidamente, para entrarmos nos pontos que interessam. Mas essa é uma pedra enorme, irmãos. É a pedra do propósito eterno de Deus. Não é? Então, por que estamos aqui? Por que estamos vivos? Por que nascemos de novo? Por que estamos em processo? Por que estamos na igreja? Todos esses porquês, ele se responde dessa forma. Nós estamos aqui para a glória de Cristo. A glória de Cristo precisa ser manifestada porque o Deus que não é visto por ninguém precisa ser reconhecido. É essa a profecia de Abacuque que está diante dos nossos olhos. Amém? Que haverá um tempo onde a terra será cheia, não da presença de Deus, porque Ele já está presente em todos os lugares, nós sabemos, não é? É um atributo incomunicável dele. Mas precisa haver reconhecimento dessa presença. Lembra da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quem é essa toda? Quem são esses? Ou quem é esse todo? É a igreja? Não, todos. Haverá um reconhecimento público e notório em todo o universo da pessoa do Senhor Jesus. Então nós estivemos vendo que para que essa manifestação da glória aconteça, ele precisa de uma casa, e nós vimos que essa casa é o próprio Senhor. Mas no momento seguinte, essa casa se materializa no tempo, não é? Entra na nossa história, né? Faz uma intervenção na nossa história e passa a ser, depois em Apocalipse, o tabernáculo de Deus entre os homens. Ou seja, é a casa que desce, é a casa que entra em nós, é a casa que nos leva ao Apocalipse, para que lá, no final do trabalho, na coroação do trabalho de Deus, não é? No fim, no teto, no telhado, apareça o quê? Né? Esse mistério maravilhoso, o Cristo que estava em Deus, que nunca ninguém pôde conhecer, entrou na nossa história, entrou na nossa vida, nos conduziu até o final da história, e lá aparece o tabernáculo de Deus entre os homens. O tabernáculo de Deus é Ele, entre os homens, a igreja, a co-herdeira, juntamente com Ele, com todas as coisas. Esse é o mistério que Deus nos colocou dentro. E isso é maravilhoso, irmãos. Então, todo o trabalho que o Senhor faz é exatamente para que Cristo seja manifestado em nós. Não importa o tamanho da sua inteligência, nem o tamanho da minha ignorância. Não importa o quanto você estudou, se você não estudou absolutamente nada, se você é PhD em alguma coisa ou em nada, se você é pobre, se você é rico, nada disso influi nesse processo. Absolutamente nada. A diferença de tudo que acontece nesse processo é se Cristo pode ser de fato ou não expressado. Se Cristo pode ser expressado entre nós, irmãos, tudo está maravilhoso. Se estamos fazendo muita coisa, mas Cristo não aparece, tem algo errado. Então é Ele, não é o que fazemos, é Ele a nossa referência. É sempre Ele. O olhar sempre tem que estar sendo posto nele. Por isso que nós estivemos vendo, e eu não sei se os irmãos repararam, hoje pela manhã me veio esse sentimento enquanto orava, e parece que é exatamente isso que o Senhor quer nos transmitir. Às vezes o Senhor não nos fala, pede só para transmitir, mas eu tive essa pequena percepção. Talvez o Senhor queira nos mostrar um olhar um pouco mais voltado para o Filho, para que haja mais legitimidade naquilo que fazemos. Amém? Porque o que é o Filho são as vestes sacerdotais. Então nós vamos nos lembrar
Aquilo que aconteceu, aquele fato dito por Lucas, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, o que é fazer? É executar o trabalho, não é? É executar o trabalho, é ser o que você faz. Então, existe o processo de ser e existe o processo de fazer. Jesus tinha essas duas características. Ele não só fazia, ele era aquilo que ele fazia. Amém? Ele era aquilo que ele fazia. Às vezes nós fazemos coisas que não estão relacionadas ao nosso caráter. Por isso que as vestes sacerdotais, elas têm esse lugar, porque elas falam de Cristo. Então, quando você vai servir, não pode servir sem veste. Não pode servir sem as características de Cristo. O serviço que vai ser prestado é Cristo mesmo. E agora você vai entender o porquê Paulo fala em Colossenses, né, acho que é capítulo 1, versículo 15, quando ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quem é Cristo? Cristo, o seu conteúdo, ou seja, o seu evangelho, os seus ensinamentos, a sua pessoa, a sua obra. E aí tem uma transmissão está vendo a transmissão? Em vós. O que é a esperança da glória? Não é o que nós estamos lendo em Abacuque, que Deus deseja manifestar a sua glória? Não é isso que estamos lendo em Abacuque? Agora nós estamos lendo Paulo falando Cristo em vós, esperança da glória. Preste atenção, irmãos, por favor. Cristo, tudo que é de Cristo. A transmissão, aqui está o Espírito. Lembra do óleo da Santa Unção que lemos ontem? Então, aqui está o Espírito, porque as especiarias são as obras de Cristo. E o Espírito e as especiarias estão dentro do óleo. Então, se você quer algo de Cristo, você precisa se comunicar com o óleo. Se não tiver óleo, não vai ter acesso a Cristo, porque as especiarias elas estão dentro do azeite. Amém? Então, se quisermos algo de Cristo, precisamos nos relacionar com o Espírito. Então, quando ele fala Cristo é a transmissão, é o Espírito que transmite a Cristo. Não se tem acesso a Cristo diretamente. O Espírito foi enviado exatamente para dar testemunho das obras de Cristo, para fazer a aplicabilidade prática daquilo que Cristo venceu. Lembra de um cântico que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso? É direito mesmo, é direito seu, é direito nosso. Mas como você adquire esse direito? Pelo Espírito, pelo azeite, porque todo o direito de Cristo dado a você foi colocado no azeite. Então, quando você se relaciona com o Espírito, quando você busca o Senhor, você vai perceber a Cristo nitidamente na sua experiência. Esse é o fato. Então, Cristo em vós é esperança? É óbvio, porque se há transmissão de Cristo no vós, que é o corpo de Cristo, agora há esperança da glória, ou seja, de Cristo ser manifestado no corpo de Cristo. Esse é o mistério de Cristo. É uma palavra, é uma frase pequena, uma sentença pequena, mas quanta realidade tem nessa sentença. Cristo em vós, esperança da glória. Bendito seja o nome do Senhor. É nisso que Ele nos colocou, é nisso que nós estamos, nesse grande propósito, para que a partir desse olhar, a gente possamos juntos nos mover no sentido daquilo que Ele deseja de nós. Então, essa questão das vestes que tivemos vendo ontem, e hoje vamos entrar no aspecto dos sacrifícios de maneira mais objetiva, se o Senhor assim permitir. Vou deixar o capítulo 12 de Romanos, não temos como entrar em todos os detalhes por causa do tempo, vamos deixar o capítulo 12 de Romanos, pelo menos uma parte, para que vocês leiam em casa, porque ali o texto fala: apresentai os vossos corpos. Nós lemos primeiramente a casa, vemos depois o sacerdócio. Lembra disso? Preciso lembrar, meus irmãos, alguns irmãos estão chegando, também não contextualizaram, mas lembrem-se bem disso, do texto áureo que nós utilizamos, de 1 Pedro, capítulo 2, né, a partir do versículo 4. Quem lembra do texto? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, lembra? Quando chega no final ele fala, o quê? Que nós estamos sendo edificados como o quê? Casa espiritual, sacerdócio, para quê? Para oferecer sacrifício. Se a gente descer aqui, se alguém chegar nesse momento aqui e ver a gente falando de casa, fala assim: bom, isso eu já entendo, eu já conheço. Casa de Deus é isso, casa de Deus é aquilo. Nós paramos e ficamos na casa. Uma casa sem sacerdócio não tem utilidade para Deus. A casa é feita para que o sacerdócio funcione. Se o sacerdócio não funcionar, não faz sentido a casa. A casa é o ambiente sagrado para o sacerdócio funcionar, não é? Então,
Precisa-se da casa para o sacerdócio funcionar e precisa de um sacerdócio adequado, não é qualquer sacerdote e também não é qualquer oferta que Deus recebe. Ele estipulou e estabeleceu as ofertas. Os sacrifícios são estabelecidos por Ele. Não é porque você foi constituído, nós fomos constituídos sacerdotes, que podemos dar a Deus o que bem entendemos. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer de outra, irmãos. Ele não recebe nada da nossa carne, nada das nossas ideias, por mais crescidas que elas sejam, por mais maduras que elas sejam naturalmente. Deus só recebe aquilo que é próprio de Cristo. Nós precisamos nos enquadrar nisso correndo, com muita velocidade. Não há nada em nós que possa acrescentar um côvado a essa edificação, muito pelo contrário. Toda vez que a gente tenta fazer isso, nós tornamos deletéria a obra de Deus. Nós prejudicamos a obra de Deus, nós prejudicamos os nossos irmãos quando nós ministramos a Ele aquilo que não é de Cristo. Quando nós os aconselhamos com aquilo que não é de Cristo. É simplesmente o que eu gosto, o que eu entendo, o que eu sei, faz parte das minhas vaidades. Então ele tem que ser assim também, como se eu fosse o modelo que Deus apresentou no universo, para a edificação da sua casa. Então lembre-se disso, irmão. O sacerdote, ele está vestido de uma roupagem que fala do próprio Filho de Deus. Ou seja, que tudo que ele vai oferecer está relacionado ao seu próprio caráter. A gente ainda consegue oferecer coisas que não estão relacionadas a nós. Nós ainda temos facilidade de entregar coisas que não somos nós. Mas o Senhor quer mudar isso. O Senhor quer mudar isso. O Senhor está falando para nós que nós precisamos dar aos nossos irmãos aquilo que vem da verdade, que é o próprio Cristo. Então, as vestes sacerdotais, nós vamos observar em 3 ou 4 textos, nós vamos observar que as vestes, elas estão identificadas com o sacrifício. É interessante isso. Por que que as vestes estão identificadas com o sacrifício? Porque é o modelo de Cristo. Ele começa a fazer e depois a ensinar. A gente faz, né? Eu estou fazendo um monte de coisa aqui, né? Mas não quer dizer que tenha vivência de tudo isso. Mas o Senhor está nos ajudando e vamos seguindo pela fé. Amém? Não vamos deixar de nos levantar e servir o Senhor porque ainda não temos as roupas adequadas. O Senhor está trabalhando. Olha, está nos edificando como casa, como sacerdócio, para oferecer sacrifício. Então Ele está nos edificando. Existe um processo entre nós. Amém? Ninguém se encontra perfeitamente perfeito. Todos estamos num processo. Mas o assunto é, Ele quer nos chamar a atenção para que a gente tenha cuidado naquilo que nós estamos fazendo na casa. Amém? Porque, inclusive, existem disciplinas, existem mortes espirituais, aconteceram coisas terríveis no Antigo Testamento. E acontece no Novo, pode não morrer fisicamente, mas às vezes pode morrer também, como Safira e Ananias já estão dentro de um contexto do Novo Testamento, não é? Principalmente quando a obra de Deus é inicial em algum lugar, tome muito cuidado quando se inicia algo. Os trabalhos de disciplina de pessoas que perderam a vida foram em trabalhos iniciais, como Nadab e Abiú, por exemplo. Eles nunca sacerdotaram. Eles eram reconhecidos pelo povo, o nome deles são citados nas Escrituras. Foi a primeira vez que eles foram entrar. Eles entraram com coisas estranhas. Irmãos, isso deve trazer temor ao nosso coração. Ao tocar um simples instrumento, irmãos, você não está tocando em qualquer lugar, você está dentro da casa de Deus, com vestes sacerdotais, com a unção do Espírito, na consagração do sacerdócio, para apresentar a Ele serviços que sejam agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Às vezes nós cantamos ou queremos cantar a canção que a gente gosta, mas não somos nós que cheiramos, irmão. Esse é um outro erro. Nós não devemos cantar o que gostamos, nós devemos cantar o que devemos oferecer a Ele. Se a direção é para oferecer algo, ofereça a Ele. Com toda a humildade, sempre com esse entendimento. Você está vestido de vestes sacerdotais e você está consagrado a um serviço. Então, se você está fazendo, faça com todo o temor. Faça debaixo do sangue. Amém? Faça com a lavagem da água, do átrio. Compreenda as suas próprias impurezas. Tenha essa visão como a visão de Pedro. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Nós não estamos aqui porque somos bons, ou porque fazemos alguma coisa boa, ou porque esse é um lugar que, né, se eu não estivesse aqui, quem sabe os irmãos, tadinho dos irmãos, se eu não estivesse aqui, não é nada disso. Nós é que somos os miseráveis e dependentes, nós somos os contingentes, que se Ele não nos ressuscitar, nós vamos ficar como mortos. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Tudo que vamos fazer, nós vamos observar nessa manhã,
que tudo que é feito no assunto do real sacerdócio, os sacrifícios espirituais, sempre precisa ter essa conotação. Você precisa saber aonde você está. Você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa saber o que você está oferecendo. Amém? Bendito seja o Senhor. Vamos ler mais um texto. A glória de Cristo, o assunto da glória ainda pode ser bem observado em duas expressões. Uma aparece no Novo Testamento e a outra no Antigo, ainda um pouco antes, para entrarmos no sacrifício. Utilizando as grandes pedras, sempre vamos nos mover assim, ó, pedras grandes e pedras pequenas. Pequenas não no sentido como acontece entre os profetas, né, que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Os menores não é porque eles são menores do que os seus compatriotas, não é isso. Menores por causa da obra, por causa do tamanho da obra. Então ficou classificado como os menores. Então quando falamos de grandes pedras e de pequenas pedras, não quer dizer que as pequenas não têm o seu valor. Elas têm o seu valor, mas no lugar adequado. Amém? Então sempre nos movemos assim, das coisas principais para as periféricas, e nunca o contrário. É como um quadro. Se você olhar um quadro ao longe, se você botar um quadro aqui, eu não tenho discernimento do que está acontecendo. Eu não sei nem o que você colocou na minha frente. Eu não tenho como ver. Mas se você colocar um quadro distante, então eu consigo ver os detalhes. É isso que Deus faz a nossa visão. Primeiro Ele nos mostra o macro. Ele mostra para a gente aquilo no qual nós não podemos perder a visão de maneira alguma. É o principal, é o propósito, é aquilo que Ele não muda de maneira nenhuma. As orações precisam ser no sentido do cumprimento disso e não o contrário. Né? Às vezes você vê Deus falando que está movendo céus e terra em favor dos seus filhos. Não, é em favor do seu propósito. Os filhos são trabalhados para serem aperfeiçoados. Os filhos são trabalhados para entrarem na realidade e na verdade divina. Os filhos é que são retirados do lugar, né? Do lugar do seu próprio conforto, do seu próprio bem-estar e das suas coisas, para se adequarem ao propósito eterno de Deus. É o que Deus fala, não é? É o que Paulo fala. Segundo o eterno propósito que pôs em Cristo. Se Ele fez um propósito eterno, irmão, você acha que Ele vai mudar por causa de mim e de você? Não. Eu que vou ter que mudar. E essa mudança é Cristo. Por isso a necessidade de Cristo em nós. E por isso a necessidade de ministrarmos a Cristo uns aos outros, em dons e serviços, para que Cristo tome aumento nessa casa, para que Cristo seja a expressão dessa casa, e para que a relação, ou para que o mistério oculto, o Deus que ninguém pode ver, possa ser então, na glória do Filho, reconhecido pela vida da igreja. Então a vida da igreja não é fazer algumas coisas, nunca foi e nunca vai ser. A vida da igreja é Cristo. Se fazer algumas coisas significa Cristo, maravilha. Volto a dizer, se fazermos muitas coisas que não têm relação com o Filho, não há valor. Por quê? Por causa da pedra grande. Qual é o assunto da pedra grande? A finalidade de Deus é manifestar o seu Filho. A finalidade de Deus é manifestar a sua glória. Um bom louvor ainda não é o seu filho. Uma boa palavra pode também ainda não ser o seu filho. O seu filho é o seu filho. Bendito seja o Senhor. Como nós precisamos do nosso coração ser ganho para essa verdade, para que isso seja centralizado no nosso espírito. Então você vê que mesmo na criação a glória do Filho já aparecia, e isso é uma pedra grande. No início da criação, você tem uma expressão hebraica muito interessante para nos mostrar algo que na tradução não mostra. Não queremos estudar hebraico para falar para os irmãos o que é hebraico, o que é grego. A finalidade não é essa. Se vocês quiserem estudar, principalmente os irmãos que tocam na palavra, eu acho que é muito bom, porque tem muitas traduções que elas não transferem a verdade como ela é. E o Espírito Santo não escreveu a Bíblia em português, não é? Você tem o hebraico no Antigo Testamento, uma pequena parte em aramaico, e o grego koiné no Novo Testamento. Então, se você gosta de estudar as Escrituras, aprofunda nos idiomas originais, pelo menos um pouco, para que você possa entender verdades escondidas ali. Porque João Ferreira de Almeida, ele não tinha intenção de fazer alguma coisa diferente. Eu lembro das palavras do irmão Gino que dizia: a palavra tradutor e traidor são muito próximas. Mas não que o João Ferreira se fosse um traidor. A questão é que exerce-se uma influência teológica sobre a vida dele. Ele tem uma linha de pensamento. Se você for escrever a Bíblia, por exemplo, quando chegar naquela parte de Coríntios, se você gosta dos dons espirituais, é capaz de você só escrever dons espirituais por ali. Não é? Quando todo problema, né? Quando tudo que você vê,
Quando todo problema que você vê é prego, né? Qual é a solução? Martelo. Não é isso? Então, não é que seja uma questão de traição, é uma questão não de traição, senão uma questão de consideração das coisas que já são exercidas sobre a nossa vida por outros irmãos, por outros contextos. Então, é assim. Então, no hebraico, no início do Gênesis, ele fala Bereshit, bara Elohim. No princípio, criou Deus. Né? E esse Bereshit, o B é uma proposição, e o Reshit é a palavra para cabeça. Olha que coisa, irmão. Porque lá você só lê, no princípio criou Deus. Mas Bereshit é muito mais do que no princípio criou Deus. Bereshit é no, ou seja, a preposição no, que é B no hebraico, e Reshit é Rosh, vem da palavra Rosh, que quer dizer cabeça, que quer dizer princípio, que quer dizer principado, que quer dizer governo. Então você pode fazer uma tradução alternativa, dizendo que no cabeça Deus criou todas as coisas. E aí agora começa a ter sentido para você quando Paulo abre a carta aos Colossenses, né? E ele começa dizendo que ele é a imagem de Deus. Vamos ver esse texto nas Escrituras? Vamos, acompanhem comigo. Porque quando nós olhamos esse texto, nós não sabemos de onde Paulo tirou isso. Mas Paulo, como era um doutor da lei, provavelmente tinha facilidade com o hebraico e ele sabia o que estava escrito no Gênesis, né? Colossenses, quem lembra o texto? Vamos lá então. Ele diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Está vendo? Se ele quer manifestar a glória, quem ele vai manifestar? A imagem. Não é isso, irmãos? O qual é a imagem do Deus. Porque quando você vê o homem que foi criado no Gênesis, você fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Quem você está vendo? Adão. Mas quando chega nesse texto aqui, nós já sabemos que não é Adão, é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, o Deus que está no invisível, que não se pode ser percebido, que habita na luz impenetrável, pode ser alcançado, ou pode ser entendido, ou pode ser crido através da pessoa do Filho. Ele é a imagem, amém? A imagem é aquilo que projeta. Lembra que falamos no primeiro dia? Semelhança e imagem. Semelhança precisa nos dar um espírito, porque ele precisa fazer uma comunicação conosco. Ele não corre nas nossas veias, e nem mesmo nos aspectos psicológicos da mente, ainda que ele pode fazer. Mas ele nos deu um órgão específico para esse nível de comunicação. Isso chama-se semelhança. Então, ele é espírito, importa que os verdadeiros adoradores, porque ele é espírito. Deus é quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, para servir, para andar, não é? Para comungar, para cantar, etc., para louvar sempre, para adorar sempre no Espírito, porque Deus é Espírito, é esse o elo de ligação que Ele estabeleceu. E aqui ele fala, o qual é para que seja produzida a imagem, à medida que se relaciona com o Espírito, se produz a imagem. Quando a gente começa a falar muito de Espírito, 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 que o Espírito, porque eu ando no Espírito, porque o Espírito, porque o Espírito, dá uma olhada na imagem dele. Isso tem que envergonhar a gente. Isso não é coisa que se encontra na esquina, isso são processos duros na nossa vida. Nós vamos ficar de cabeça para baixo nesse processo. O Senhor vai arrancar tudo, a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada, vai aparecer na mão dele com a raiz para fora. Esse assunto de ficar repetindo coisas espirituais que não tem realidade na nossa vida, isso não vale absolutamente nada para Deus. Está valendo para a gente, enquanto o menino fica brincando com aquele carrinho, fica brincando, até enjoar, quando não vê resultado. Sabe quem anda no Espírito? Quem tem a imagem de Cristo expressa no seu rosto. Quando você começar a ver um irmão diferente no seu comportamento, não é? E esse comportamento está muito identificado em Cristo, aí você vai saber que esse irmão anda no Espírito, porque as características do Espírito, de Cristo estão no óleo. Então, se esse irmão busca, se esse irmão comunga, a vida dele é uma vida diferente de tudo que se possa ver na terra. Não é falar. O Evangelho não é demonstração de palavras, é de espírito e de poder. São realidades espirituais. Se não pode ser visto, nunca foi tocado. Foi absorvido, foi entendido, foi compreendido, foi repetido, mas não pode ser vivido. E aí a gente vai ler um texto e fala assim, irmão, esse texto eu já conheço. E eu pergunto, e você vive? Não, então o que adiantou conhecer o texto?
O texto é para a gente viver, o Senhor está nos conduzindo no texto, porque Ele quer nos falar como Ele quer, e Ele também fala, sou eu que vou fazer esse trabalho em você. Amém? Então você lê o texto e fala, Senhor, como isso é alto. Senhor, isso é muito alto. Mas se o Senhor falou, eu vou crer, porque o Senhor não mente. Né? Sua palavra é a verdade. Senhor, eu quero misturar isso com fé. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti com essa palavra. Senhor, faça essa palavra habitar em mim. Lembra Maria quando ficou grávida? De coisas que ela não estava entendendo bem? Nascerá de Ti, né? E virá sobre Ti o Espírito Santo. Vai entender isso? Como é que você vai entender isso lá no início ainda? O Espírito, não é, irmãos? Lá no início, isso está lá no início. O Espírito ainda não foi dado como foi dado à igreja para revelar as coisas profundas e ocultas do nosso Senhor. Acredito que ela não estava entendendo muita coisa diante de um anjo ainda por cima. Mas ela soltou uma palavra que foi chave. Faça em mim conforme a tua palavra. É aqui que começa o assunto. Se você fizer essa oração, essa não é a oração como a do Marcinho, que demorou 6 meses. Essa é uma oração que Deus responde na mesma hora. Essa é uma oração, aquela que o nosso irmão colocou, é a oração de dependência, né? O Senhor dá 1 mês, dá 2 meses. Senhor, mas eu estou desempregado. Dá 3 meses, 4 meses, a barriguinha está cheia. O moço não emagrece, né? Continua bem, continua se alimentando. O que o Senhor está falando? Pode ser que o Senhor não falou para o nosso irmão de forma audível, mas o Senhor está falando de outras formas. Ele está dizendo, eu vou te sustentar sem aquela mixaria que você ganhava. Aquela mixaria lá que você ganhava, aquilo não era tudo, como a mim, como a qualquer um de vocês. Seja o salário que for, você sabe que Mamon, como ele faz com o nosso dinheiro. Se você tem 500, você precisa de 1.000. Se te dão 10.000, você vai precisar de 20. E assim é. Mas o Senhor é poderoso para te sustentar no deserto. O Senhor é poderoso, não é o teu salário que te sustenta, é o seu Senhor. Porque existem outras coisas que estão contextualizadas nisso. Às vezes você tem salário, mas não tem saúde. Às vezes você tem saúde e não tem salário. Às vezes você tem salário e tem saúde, mas não tem família. E aí vai, e aí vai, e aí vai. A prova de cada um. Em tudo o Senhor nos dá uma única lição. Dependa de mim. Siga o Cordeiro por onde quer que ele for. Vá atrás do Cordeiro, irmão. Siga o Cordeiro. Amém? Bendito seja o Senhor. Então, Paulo fala aqui, no capítulo 1, ele começa dizendo que Cristo, o Filho, ele fala o qual é a imagem, o contexto é o Filho, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas. E onde que Paulo tirou isso? Nele foram criadas todas as coisas. Está aqui o princípio, Bereshit. No cabeça foram o quê? Criadas todas as coisas. Né? E lá o Bereshit, bara Elohim, a palavra Elohim tem a terminação in no hebraico, que quer dizer plural. Não é Elion, não é Eloá, não é Javé, ali é Elohim. O rim ali, o in, a terminação, indica a pluralidade. Então era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade é que estava na criação, mas fazendo e usando como modelo para criar todas as coisas, o próprio Filho. Ele é o modelo arquitetônico, não só da casa de Deus, mas de todo o universo. De todo o universo. Irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver a grandeza do Filho. O Filho é muito maior do que nós imaginamos. Ele é o modelo arquitetônico, ele é o modelo onde Deus, por meio dele, faz e cria todas as coisas. Por isso que aqui também o texto vai dizer que nós, ou toda a criação, subsiste a partir dele. Você sabe o que é subsistir? É da palavra hipóstase, quer dizer existir sob. Você e eu existimos sob. Não sobre nada, sob. Sabe o que é sob o quê? Ao que ele emana como vida para nós. Ninguém pode ter vida no universo, ninguém pode subsistir no universo, nem o próprio diabo, se a vida não estiver sendo oferecida pelo Filho. Isso não é uma coisa automática, isso é uma coisa exalada em todo momento, porque nele subsistem todas as coisas. Essa é a grandeza do nosso Deus, essa é a grandeza do Filho, que é por meio dele que ele se manifesta, que é por meio da grandeza dele que a igreja torna-se grande, os co-herdeiros com ele, os filhos com ele, é que nos assentou nos lugares celestiais com ele, não é? Tudo nele, por ele e para ele são todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Essa é uma pedra enorme, irmão. Se cair no pé, já era. Não foi assim que diz o texto? A pedra que cair sobre, o que acontece?
Tem a pedra de esquina, tem a pedra de fundamento e tem uma pedra que cai em cima. Vai ser espedaçada. É uma pedra muito grande. Bendito seja o seu nome. Vamos ver Hebreus capítulo 8, versículo 3. Acho que o nosso irmão pode projetar para a gente. Vamos avançar aqui um pouco mais rápido, alguns pontos, para fazermos as considerações das vestes, não das vestes, perdão, mas dos sacrifícios. Hebreus 13. Olha essa expressão. Hebreus 13. Vamos no... você que está anotando, me perdoe. Vamos no 8 primeiro, para seguir uma sequência lógica aqui. Capítulo 8, Hebreus também, depois vamos para o 13. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Sempre teremos que ter alguma coisa que oferecer. E agora entramos nesse aspecto tão interessante que fala sobre os sacrifícios sacerdotais. Vimos a casa, os sacerdotes, e agora os seus sacrifícios. Todo sumo sacerdote, ele é constituído para oferecer. E aqui o texto fala dons e sacrifícios. E por que está nessa ordem dons e sacrifícios? Porque na casa de Deus, o dom, seja ele qual for, ele sempre vai ser acompanhado de sacrifício. Por dois motivos. Primeiro, porque ele está sendo oferecido por um sacerdote, e a essência disso é sacrifício. Segundo motivo, em qualquer coisa que você se envolver na casa de Deus para fazer, vai ser sacrificante de alguma forma. Você vai receber oposição. Esse é o primeiro ponto. Porque o que o diabo não deseja, irmãos, é a edificação da casa. O que o diabo não deseja é a edificação da casa. Ele sabe que uma casa edificada expressará a glória de Cristo. Ele não quer isso. Se a gente se distrai com algumas coisas, irmão, ele vai ficar lá fora. Ele não vai nem se preocupar com a gente. Agora, se você começa a se envolver com as vestes sagradas, separada, vida separada ou consagrada, isso quer dizer separação. Se você tem vestes sagradas e vida consagrada para servir a Deus, irmão, você vai enfrentar o diabo. Contudo, você sempre será o vencedor. Não porque você vai vencer ele, mas porque Cristo já o venceu, já o expôs na cruz. Então toda convicção pode estar segura no seu coração, né? Esses dias, por 2 vezes orando no quarto, veio 2 sentimentos assim: eu vou te atacar, né? E imediatamente eu falei: mas ele não é nada, Senhor, o Senhor está comigo, né? Olha para você e fala assim: cuida de mim, que ele está falando que vai me atacar, né? Às vezes chega a ser cômico, irmão, que na medida que você confia no Senhor, essas coisas passam a ser cômicas. Elas só te colocam medo se você não conhece a grandeza de Cristo. Mas à medida que você vai conhecendo o seu Senhor, o coração dele, né, o amor dele por você, a proteção dele, a cobertura dele por você, você não vai se preocupar com outras coisas. Ele quer só te amedrontar para que você pare. Entende, irmão? Mas o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é a nossa cobertura. O Senhor é que nos fala e que nos incentiva a prosseguir, a continuar. Se o diabo ficar na frente, irmão, vai passar em cima dele. A igreja, por isso que fala: edificarei a minha igreja e as portas e os portões do Hades, não do inferno, do Hades, não prevalecerão. A ideia ali não é que eles vão ficar de pé, porque o portão do Hades, ele faz um movimento. A ideia no idioma original é de que ele faz um movimento contrário para oprimir. Ele não fica só de pé, ele faz um movimento contrário para oprimir. Então, se a igreja não avança em direção a esses portões, no sentido de estar edificado, não é falar: não, Senhor, que o diabo está debaixo dos meus pés, e o portão está para lá, não está para cá, deve estar com os irmãos lá da denominação. Não é isso não, irmão, faz isso não. É um outro nível de avanço. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não farão pressão contra ela, vão ser derrubadas. A pressão da edificação da igreja joga os portões do Hades para o outro lado. É uma força contrária que joga os portões para o outro lado, e ele vai ter que cair. Então, observe como é importante nós sermos edificados corretamente, adequadamente, pelo Filho de Deus. Como ele falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, todo dom que é oferecido, irmão, ele gera sacrifício. Uma vez uma irmã, muitos anos atrás,
nós reuníamos no Brigadeiro Short, acho que aqui alguns irmãos têm, a Cláudia, acho que alguns lembram aqui, o Násio, não sei se estava nessa época, nós reuníamos naquele colégio Brigadeiro Short, e uma irmã falou para mim assim, irmão, eu gostaria de fazer alguma coisa, de prestar algum serviço, eu quero servir o meu Senhor e tal. E acabou se arranjando um serviço lá de passar um pano nas cadeiras, algo assim. Irmão, essa irmã, uma semana depois, estava debaixo de luta e de prova, só estava passando pano numa cadeira. Mas ela não estava passando pano numa cadeira, ela estava passando pano numa cadeira onde alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo iria se assentar. Ela está dentro da casa de Deus, com vestes sacerdotais, separada para o serviço, não é consagrada para o serviço. Então, o menor serviço aos seus olhos, ele é maior do que todos os serviços que você possa imaginar. Pensa numa coisa, ser fiel no pouco, e sobre o pouco te colocarei. Ser fiel no pouco e sobre o muito. Isso nos traz uma realidade. Deus não busca grandes quantidades, Deus busca qualidade no que você faz. Então, se você faz um serviço pequeno, mas é com todo o amor, com todo o coração, se você limpa aquela cadeira como se o próprio Senhor Jesus fosse assentar ali, isso tem um valor tremendo para Deus. Isso é de uma realidade espiritual tremenda. Mas já me botaram aí para limpar essa cadeira de novo? Isso não são vestes sacerdotais, são vestes do velho homem que murmura, que reclama o tempo todo. O menor serviço na casa de Deus é o maior serviço do universo, porque nós estamos fazendo aquilo que é para o nosso Deus. E como estamos fazendo? Em que contexto nós estamos fazendo? Nós estamos dentro do templo sagrado, dentro da casa de Deus, com vestes sacerdotais, vestidos sacerdotalmente, para prestar sacrifícios, dons e sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Quando você for tocar aquele violão, você precisa tocar ele de uma maneira diferente. Quando você levantar para cantar, você precisa fazer isso de uma maneira diferente. Se veja assim, porque assim você está. Naquela figura, no tipo, estava só lá os filhos de Arão. Agora, na nova aliança, né, já não nos filhos de Arão, mas na sequência de Melquisedeque, né, do sacerdócio eterno. Então agora nós estamos exatamente dessa forma, vestidos, sendo trabalhados, sendo separados para oferecer o bom perfume de Cristo. Bendito seja o Senhor. Vamos ler então Hebreus, que começa então aqui o primeiro sacrifício. Vamos ler uns 3 e eu vou deixar o encargo com meus irmãos. Ano que vem a gente volta nesse assunto para ruminar, eu quero ver se você... Não é? Brincadeira. Mas vamos ver se depois os irmãos continuem a ler o capítulo 12 todo de Romanos. Não vamos ter tempo para fazer isso, porque aí está o contexto do sacrifício. Apresentai os vossos corpos em sacrifício. Ele está falando do sacerdócio, irmão. Ele está falando do que você deve fazer na casa, não é? É isso que ele está falando. Então, vamos ver o capítulo 13. Chegamos aí? 13 agora de Hebreus. O versículo parece que é o 14. 15, né? Para ser mais específico. Olha o que ele está falando. Vê se o seu olhar passa a ser agora um olhar mais detalhado para esse aspecto que ele está mencionando aqui. Ofereçamos. Muitas vezes não entendemos porque parece a palavra sacrifiquemos, ofereçamos, né? E você não entende por que aparece a palavra, porque ele está falando dentro de um contexto, o escritor aos Hebreus, ele está falando dentro de um contexto exatamente do sacerdócio. E ele fala, portanto, ofereçamos sempre a ele, a Deus, olha, sempre por ele, a Deus, olha isso, ofereçamos sempre por ele, não pode ser sem ele, tem que ser sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isso é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando nós falamos de louvor, eu penso que o profeta Ageu tem 3 sessões dentro do profeta Ageu. Uma fala sobre um ponto, outra fala sobre outro, e a parte intermediária, quando ele está falando sobre a restauração da casa, eu não tenho dúvida, para mim, ele está falando da restauração, do embelezamento interior da casa, e isso está muito ligado à questão do louvor na casa de Deus. O que é o louvor? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Simples assim.
porém complexo. A igreja acabou fazendo isso um assunto complexo, e a gente tem que voltar nesse assunto para tentar fazer algumas correções. Qualquer coisa que cantamos, eu vou ser bastante pragmático aqui, baseado nesse texto. Qualquer coisa que cantamos, qualquer que seja, que não glorifique a glória do Filho, que não glorifique o Filho, que não exalte o nome do Filho, não pode ser considerado e nem chamado de louvor. Por mais que a gente deseja fazer isso. Se vocês observarem, no primeiro dia nós falávamos do cuidado que nós temos que ter com o modelo. E esse modelo foi perdido dentro da casa de Deus. Hoje há infiltrações inúmeras. E às vezes você chega em determinadas assembleias, por aí afora, e você vê coisas que você entristece. Porque não cantamos realidades. Não cantamos a glória do Filho. O louvor não é o que nós queremos cantar, é o que nós estamos vendo desses dias. Não é o que nós queremos expressar. O sacrifício aqui, esse louvor, quando nós olhamos nesse contexto, ele não está dizendo apenas que é cantar. Ele não está dizendo canta ao Senhor porque Deus gosta de ouvir as suas canções. E aí você canta algumas coisas que você quer cantar, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando que o louvor é fruto de lábios que confessam o quê? O seu nome. Então temos que confessar a Cristo, a obra de Cristo, os ensinamentos de Cristo, é o Evangelho que temos que confessar. Os nossos louvores eles precisam estar repletos de verdade divina, nós não podemos cantar algo que não seja verdade. Entende, meus irmãos? Eu sei que tem uns cânticos que são maravilhosos, que nós ouvimos, que nossos irmãos fazem. Nós não estamos aqui sentados num trono para apontar nada, mas nós queremos que o modelo de Deus seja restaurado na casa de Deus. Nós queremos, como sacerdote, oferecer a Deus aquilo que lhe é devido. E o que lhe é devido? Lhe é devido apresentar os sacrifícios agradáveis a Deus só e unicamente só por meio de Jesus Cristo. Então ele só vai receber aquilo que é próprio de Cristo. E na questão do louvor, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que as palavras que nós precisamos pronunciar nas nossas reuniões são palavras de adoração ao Filho de Deus. Porque, novamente, vamos voltar ao ponto das pedras que nós acabamos de falar agora. Ele é o assunto de Deus. Ele é quem é mais importante, não é a igreja, irmão. Nós somos apenas co-herdeiros. Ele é, de fato, o herdeiro de todas as coisas. Nós somos os co-herdeiros pela misericórdia dele, ele nos trouxe para ele. Ele quer habitar com o Filho dos homens, ele quer que a casa, que agora é a igreja, seja de fato a casa de Deus, onde a Trindade habita dentro, não é? Então nós vamos começando a ver que nós estamos num lugar, como Jacó falou, é um lugar terrível. Esse não é qualquer lugar, que a gente deita, cochila, coloca uma pedra como travesseiro, deita, né, e fala umas coisas sem sentido, ouve umas também, e fica essas coisas. Não, irmão, nós estamos no templo sagrado de Deus, constituídos como sacerdotes para oferecer sacrifícios. E o primeiro sacrifício que nós começamos a ver é fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, nós não podemos cantar coisas que nós chamamos de louvor, que são apenas coisas. Louvor são fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, que confessam a glória do Filho. Outra coisa dentro desse particular, muito direcional aos meus irmãos, nossos irmãos músicos, irmãos que tocam aí. Irmãos, eu venho de uma época onde a palavra era falada no momento seguinte, alguém pegava um violão e cantava aquela palavra. Nascia um louvor. Tem muitos aí dos antigos, porque virou antigo, porque as coisas não se renovaram. Mas imagina se Deus libera uma palavra entre nós e na sequência libera um louvor dentro daquela palavra. Que coisa grandiosa é isso, irmão. Nós estamos no mesmo espírito, nas mesmas pegadas, não é? Nós estamos juntos dentro da casa, oferecendo os sacrifícios agradáveis. Tanto é agradável que o próprio Espírito não só ungiu o pregador, mas também ungiu quem toca, ungiu quem canta, para produzir não só sons, mas palavras de verdade daquilo que acabara de ser dito. Então, louvor são frutos de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, se dediquem mais ao Senhor, para que tenhamos novos cânticos. Se dediquem mais ao Senhor para que a gente vá menos à internet para buscar outras coisas. E que o Senhor mesmo, não que a gente não possa cantar outras coisas, me entendam, não posso ser mal interpretado aqui. Eu não sou desse de que tudo é aqui e lá fora não tem nada. Eu sou o contrário. E sou mal compreendido por isso. Acredito que Cristo está no corpo de Cristo. Se meus irmãos estão lá, são meus irmãos. E Cristo não tem como habitar nessa meia dúzia aqui. Cristo precisa de um corpo muito grande, que são os filhos de Deus na terra.
Então, nós temos que ter cuidado que tem coisas que nós temos, como as coisas ficaram divididas, tem coisas que nós temos e tem coisas que nós temos falta. E temos falta porque estão com outros, e nós não estamos juntos. Dá para entender isso? Então, nós temos que considerar todos os nossos irmãos amados como aqueles que têm. Se você chegar perto de um filho de Deus e considerar que ele tem, algo de Deus vai ser transmitido para você. Porque ele tem algo de Cristo, ele tem uma porção que você não tem. Você caminha 50 anos, ele caminha 6 meses, ele tem algo que você não tem. Porque Cristo não está repartido em você, que caminha 30, 50. Cristo está repartido no corpo de Cristo. Então, todos têm algo para oferecer ao corpo. Amém, meus irmãos? Então, nos dediquemos mais nesse serviço, nesse sacrifício. Amém? Um encorajamento aos irmãos aqui do louvor. Encoraja vocês, irmãos, estejam juntos, orando, buscando o Senhor, a partir dessa grande pedra, não é? Olhando para Ele e falando, nossa, quanta glória há no nosso Cristo. Precisamos cantar a Ele um cântico novo, não é? Precisamos, Espírito, né? Podemos orar, Senhor, vem com o Seu Espírito e nos unja, Senhor, nos faça ver, nos faça, né? Nos dê condições de abrir a nossa boca em cânticos novos, para louvar e para bendizer o Seu nome. Amém? Nós estamos sempre incentivando, porque esse é o nosso trabalho como filhos de Deus, como servos, sempre incentivar, sempre apoiar, nunca mandar parar de fazer. Deus não faz isso com a gente. Às vezes a gente está distraído com alguma coisinha, o Senhor não tira aquilo, o Senhor dá algo para você mais importante, e aí aquilo não tem mais valor para você. Amém? Amém? Deu para entender a retórica? Então você fica agarrado com aquele brinquedinho e fala assim, isso aqui é tão bom, Senhor, eu vou para a eternidade com esse brinquedinho. O Senhor fala, não, me dá isso aqui para cá, a gente que faz isso. Não é? O treinamento do corpo de Cristo é alguém que está sendo aperfeiçoado. O Senhor faz isso com muito amor. Graças a Deus que estamos nas mãos de Deus. Às vezes aparecemos na mão de alguns irmãos, mas graças ao Senhor que tudo está nas mãos do Senhor e Ele nos trata com misericórdia, com amor, Ele é compassivo para conosco, não é isso? E Ele nunca retira, Ele sempre acrescenta. Então, quando acrescenta algo, o menor acaba não tendo muito sentido, e aí nós deixamos. E aí você pode estar pensando assim, poxa Senhor, será que aquele fusquinha que eu tenho vai ser transformado numa Ferrari? Não, irmão, aí você já está na teologia da prosperidade, aí você já é uma outra questão. É o fusquinha, deixa Ele te usar com fusquinha, se Ele quiser te dar alguma coisa diferente, Ele também vai te dar, amém? Bendito seja o Senhor. Vamos ver um outro texto. Fruto dos lábios que confessa o seu nome. Deixa eu só fazer mais uma pequena consideração aqui. Normalmente nós entendemos a adoração como uma verbalização de palavras. Isso pode ser visto dessa forma também. Mas a adoração é algo diferente do louvor. E isso precisa ser bem compreendido. Um texto pode nos salientar a verdade sobre a questão da adoração. Lembra que quando Jesus falou que era necessário passar em Samaria? Bom, muita gente deve ter pensado, vai acontecer coisas tremendas em Samaria, porque se esse homem passar por lá. Mas a verdade, Jesus queria estar com uma mulher. Assim é o nosso Senhor, Ele é muito sensível, não é? Se Ele apenas queria conversar com ela, é o maior acontecimento de Samaria, na passagem dele com seus discípulos por lá. E quando ele vai estar com essa mulher, ele tem uma conversa que a maioria dos meus irmãos conhece, e nessa conversa ele fala sobre adoração, porque havia uma situação lá, da questão da adoração ser no Monte Gerizim ou ser em Jerusalém, por causa dos samaritanos e dos judeus, que também eram samaritanos, mas eram divididos. E aí o Senhor, ela faz a pergunta, uma pergunta simples, da questão do lugar de adoração, e o Senhor fala que a hora era, e já era chegado, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, nem lá no monte, ele não usa a palavra Gerizim, mas se compreende que é lá, nem lá e nem em Jerusalém, mas aonde? Em espírito e em verdade. E isso nos fala algo precioso do que é adoração. Não é apenas verbalização de palavra, adoração pertence a um lugar. Dá para entender isso? Louvor são frutos de lábios que confessam o seu nome. Adoração não é fruto de lábios. Adoração é um lugar que você existe ou que você permanece. Para haver adoração, precisa haver, você e eu precisamos estar num lugar. E esse lugar é Cristo. Por isso que tudo que fazemos, às vezes nós achamos, bom, se eu levantar as mãos e falar e pronunciar algumas palavras, eu estou adorando. Pode ser que sim, mas nós vamos procurar ser mais bíblicos nesse momento.
O Senhor, pela sua própria boca, Ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão num lugar. É isso que Ele está falando. E onde é esse lugar? Em espírito e em realidade. Então é esse lugar, por isso que Paulo também fala: Deus a quem sirvo no Evangelho do seu Filho, em meu espírito. Tudo está relacionado ao espírito, é uma posição. Porque se você diz, pensa comigo, se eu digo que eu sou adorador, aí pego aquela guitarra ou esse teclado e começo a cantar aqui, a louvar, e fica uma maravilha isso aqui. Mas depois, quando eu saio naquele portão, a minha vida é a vida da pior existência que possa existir no planeta Terra. Isso é um adorador? Não. Por quê? Porque a adoração é uma posição diante de Deus. Louvor são frutos de lábios que confessam. A adoração é a posição que você e eu nos encontramos diante de Deus. Se nos encontramos no Espírito, irmão, nós não estamos adorando no momento do louvor. Em todo tempo nós podemos adorar o Senhor. Em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Você pode adorar o Senhor no seu trabalho. Se você está nessa posição, você está adorando. Você pode adorar o Senhor no seu ambiente de escola. Os jovens aí, por exemplo, você pode adorar o Senhor em qualquer que seja o lugar, desde que seja no Espírito, que haja claro para você esse posicionamento. Se estamos no Espírito, estamos em adoração. Amém? Não é no Monte Gerizim, não é aqui no Retiro e não é em nenhum outro lugar. Qual é o lugar? É no Espírito onde Deus habita, onde o nosso Espírito está em união com Ele. Aí nós podemos estar, nós podemos comungar. A adoração pode ser ambulante. Onde você for, você está adorando. Você está lavando uma louça e fala: eu não tenho tempo para orar. Mas tem tempo para adorar. E você está lavando uma louça, você pode invocar o Senhor ali. E você pode começar a falar, você está lavando uma roupa. Ou você está nos seus afazeres, seja quais for. Ou você está servindo o Senhor, te pediram para limpar as cadeiras, você está limpando as cadeiras e você está louvando o Senhor. Isso é adoração. Adoração é uma posição diante do Senhor. Isso é o que o Senhor nos fala no capítulo 4 de João. Amém, meus irmãos? Bendito seja o Senhor. O Senhor quer bem mais do que pessoas que com lábios confessam o seu nome. O Senhor quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Assim que acabar o retiro, acabou os adoradores, porque os adoradores adoram apenas no local de reunião. É verdade isso? Você está vendo que a adoração é mais profunda do que a gente imagina? Você vê? Vai acabar os adoradores, irmãos? Depois que terminar esse encontro? Não pode acabar, irmãos. Não pode acabar. Temos que permanecer nele, invocar o nome dele. Ele está em nós, irmão. Invoca ele, Senhor Jesus. Bendito, Senhor. Bendito em qualquer lugar que você esteja. O irmão Otivi, que vocês conhecem, ele tem um... No início eu chamava de mania, agora eu já sei que não é mania. É adoração. Porque eu viajava com ele, nós viajávamos juntos, e a todo momento, de 2 em 2 minutos, ele está: papai, meu pai, papai. Eu falei: meu Deus, porque não é possível um negócio desse. Eu já não aguentava mais ouvir. Eu falei: é uma mania, né, que o irmão criou, né? Clécio também tinha isso. A todo momento, de cabeça baixa, você só via a boca dele mexendo. Sabe o que é isso? A adoração. É uma posição diante de Deus, que ela pode permanecer à medida que a gente exercita. Você não entra muito rápido nisso, mas à medida que você vai se exercitando em piedade, você não vai querer mais sair desse lugar, porque esse lugar de adoração é um lugar de vida, de abundância, de edificação, de clareza, de direção, de tudo que a gente precisa. Amém? Então, sacrifício de louvor. Talvez não dê tempo de entrar em outros pontos, mas deixa eu falar um pouco mais. Como deveria ser o sacrifício de louvor, agora não para os instrumentistas, mas para nós que estamos aqui e os nossos irmãos, né, muito saudavelmente nos conduz ao louvor. Como deveria ser o sacerdócio na questão de oferecer esse sacrifício? Como devemos, porque veja, nós estamos montando um quadro e as coisas agora vão começar a ser muito práticas. Claro que é a prática da presença de Deus, não é a prática da prática, isso é filosofia. É a prática da presença de Deus. Mas veja, no Antigo Testamento, a primeira coisa que um sacerdote precisava fazer, e era, nós lemos, ele precisava colocar as mãos sobre um animal, a responsabilidade do pecado dele passava sobre o animal era morto no lugar dele. Em Cristo, o que aconteceu? Cristo morreu pelos nossos pecados, não foi? Nós lemos em Apocalipse capítulo 1, que ele nos ama e pelo seu sangue nos fez sacerdote. Bom, então já temos uma legitimidade. Não somos
da esfera de Levi, da linhagem de Levi, mas de Melquisedeque, do próprio Cristo que nos fez sacerdote. E agora nos achega, estamos chegando perto aqui, tá? Já está aqui pertinho de nós. Então agora, depois que o seu sangue então foi derramado por nós, então agora o próprio texto nós observamos que essas vestes começam a ser vestidas, o capítulo 28 e 29. 28, vestes no sacerdote, 29, consagração. 28 vestes, 29, consagração. Então isso é o que está ocorrendo conosco, por isso que estamos sendo edificados como casa, sacerdócio e sacrifício. Estamos sendo edificados. Então essas vestes começam então a ser formadas em nós. É Cristo e a sua glória, não é? E o óleo também da santa unção, para que em tudo haja realidade espiritual, para que a gente não cante de boca para fora. A partir de hoje, se alguém aqui canta de boca para fora, eu acho que não tem uma pessoa aqui que faça isso, mas se tiver, a partir de hoje nós não vamos mais fazer isso. Nós vamos entender que o que nós estamos prestando a Deus é um sacrifício. Então, quando nós estivermos reunidos, a primeira consciência que nos vem é que já saímos do átrio, do lugar mais externo, porque o sangue de Cristo no altar o cordeiro já foi derramado por nós, e já demos um passo. Então, e agora chegamos no local de reunião, vamos fazendo então aqui o traslado de uma coisa do Antigo Testamento e com a realidade espiritual hoje. E agora chegamos diante de quê? No átrio exterior tem uma grande bacia de bronze. Isso é um julgamento, porque provavelmente o pecado no sentido singular foi tratado lá, mas os pecados, não é? É um processo de tratamento que se segue, como ensinava o nosso irmão Atmani. E agora nós chegamos diante da bacia e a água. E essa bacia foi feita com os espelhos das mulheres. Então há ouro e há espelho para refletir a nossa própria condição. Ou seja, quando estamos diante de Deus precisamos ter temor, porque se olhamos para a nossa própria indignação ou indignidade, nós vamos ver que nós chegamos num lugar santo. Temos que tirar os nossos pés no momento do louvor. Tirar as nossas sandálias dos nossos pés, porque o lugar é santo. Você não está em qualquer lugar. Quando você está reunido como igreja, muitas coisas já aconteceram para que você estivesse ali. O sangue do cordeiro já foi derramado lá fora. A bacia de água com a água limpa já te lavou. Você já consegue ver as suas impurezas. Então você está vendo que o lugar que você está é um lugar terrível. Esse lugar é o templo de Deus. Esse lugar é a casa de Deus, onde Deus mesmo habita. E você continua entrando e tem um momento em que, quando entra entre os querubins e você já chega no lugar santíssimo, no lugar de maior aproximação com Deus, não há luz própria de testemunho como nós tínhamos fora. Agora ficou tudo escuro. Nós cantamos o cântico que a fumaça nos esconde. Só os olhos dele nos veem. É um momento de você não ver absolutamente nada. Pode ser muito provavelmente que os irmãos andam apagando a luz aí para louvar. Mas não precisa apagar a luz física. Não é a luz física que precisa ser apagada. É a luz das candeias dos olhos que fica olhando uma coisa e olha outra, e anda para lá e anda para cá. Sabe essas coisas inquietas? Nós estamos na presença de Deus, não é de Zeus. Nós temos que ter temor, nós não podemos ficar falando nas reuniões. Nós estamos no templo sagrado, nós estamos com veste sagrada, nós somos separados de forma consagrada por Deus, para oferecer a Ele sacrifícios agradáveis, porque senão não será agradável. E aí agora inventaram uma moda de que a gente anda para lá, anda para cá, fala na reunião, chega atrasado e começa a ver, isso não acontece aqui, irmão, estou falando aqui porque está gravando, vai rodar por outros lugares. Isso não acontece aqui, mas não deixe isso acontecer entre vocês, precisa haver temor. Porque se acontecer uma brecha entre nós, é um corpo, lembre-se disso. Se tiver uma porta aberta, vai fazer um efeito deletério e crescente em todo o corpo. Em todo o corpo. Um pouco só de fermento vai levedar toda a massa. Estou falando como princípio, e não que o irmão seja um fermento, como princípio. Então, chegou no lugar onde você chegou. Você chegou no templo sagrado. É esse templo aqui? Não. É onde a igreja se reúne. Aí é o lugar que Deus ordena a bênção e a vida. Aí está a presença do Rei. Você acha que os santos anjos e o próprio Senhor não estão nesse lugar? É porque você não consegue ver e talvez nem consegue perceber como eu. Mas aqui está o Senhor. Aqui está o Senhor. Isso aqui não é lugar para você ficar falando com o vizinho do lado e vai lá e sobe, pega água, vai no banheiro. Parece que se tem algum tipo de infecção vai ser compreensível, mas tem 2 vezes, 10, 15, 20. É uma inquietação da alma, entende, irmão? Por isso que primeiro existe o sangue lá fora e depois a água da bacia para lavar. Para nos tirar desse ambiente almático.
Nós somos sacerdotes e vamos oferecer sacrifícios. E aí, irmãos, quando nós começarmos a cantar e você começar a ver coisas, aí você fala, Jesus, o que está acontecendo? Aí você vai repetir as palavras, você e eu, nós vamos repetir as palavras de Jacó. Terrível é esse lugar, não é outro, é a casa de Deus. Irmão, guarde o seu pé, guardemos o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus. Tenha sempre essa consciência, quando você se assenta, irmão, o Deus da glória já está nesse lugar, os seus anjos já acampam aqui. Ele está aguardando do seu povo, do seu sacerdócio, o verdadeiro louvor. Imagina se nós agora vamos sentar e vamos cantar qualquer coisa na presença do rei. Você faz qualquer coisa na presença de um rei? Não é possível fazer isso. Então, essa é uma palavra de ajuda e de correção para todos nós que somos sacerdotes na casa. Ofereçamos a Ele o perfeito louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, na presença dEle, depois de estarmos lavados, de estarmos limpos, ou seja, agora podemos adentrar aquele lugar escuro, onde a luz daquele lugar é o próprio Deus. Não estamos olhando para ninguém, aqui não tem marido, não tem mulher, não tem filho, não tem, já está pronto o almoço, não tem isso, irmão, esquece, esse é um lugar escuro, esse é um lugar onde você está contemplando o seu Senhor. Você não tem olhos para ninguém nesse momento. Os seus pensamentos e todo o seu ser está voltado. E se alguém perguntar a alguém do lado, o que essa pessoa está fazendo? Você pode responder, ele está no Santíssimo. Fala baixo, nosso irmão está no Santíssimo. E o Senhor convida todo o sacerdócio da sua casa a viver essa realidade. Temos que saber nos comportar na casa de Deus. Coluna e baluarte da verdade. Bendito seja o Senhor. Eu vou deixar, como eu falei, Romanos, vou deixar para meus irmãos ler em casa. Vamos seguir apenas em mais um verso e eu termino aqui. Por favor, acompanhe comigo. Bom, vamos em Romanos 12. E apenas alguma consideração, mas vocês vão precisar, com a ajuda do Senhor, estar ruminando esse texto. Romanos capítulo 12, versículo 1. São muitos os sacrifícios, muitos. Não temos como enumerar, uma reunião não temos como fazer isso. Mas são muitos sacrifícios. Mas se você começa a ler o Novo Testamento com esse olhar, você vai ver que, vez e outra, você se depara com a palavra sacrifício. Então você fala assim, você nunca mais vai falar assim, qual é o meu lugar no corpo, irmão? Você nunca mais vai falar isso. A partir de hoje, você nunca mais vai falar isso. Você tem muita coisa para fazer. Talvez você não tenha tido contato com as suas escrituras de uma forma adequada. Se você abrir as páginas do Novo Testamento, você vai ver quanto trabalho, quanto sacrifício há para o sacerdócio neotestamentário. Amém? Existem dons e existem sacrifícios, existem ministérios, existe uma variabilidade enorme, né? Mas tem muita coisa a ser feita, irmãos. Agora nós acabamos de ver, nós não imaginávamos que, provavelmente, que o louvor fosse um serviço de sacrificial. Louvor não são só palavras, irmão, é um sacrifício, você entende isso? Sim ou não? Entenda isso, irmão, não são só palavras enunciadas, é um sacrifício. Quando você está louvando, você está sacrificando a Deus. Você quer ver um outro sacrifício? Você sabia que o evangelismo também é um sacrifício? Vai ser diferente a forma que você vai evangelizar agora também. Porque quando você for evangelizar, existe um ambiente sagrado. Porque você está como sacerdote, com as suas vestes, separado para aquele serviço, dentro do templo e da casa de Deus, e você está oferecendo o quê? Os gentios como libação, é o que Paulo fala. Ele demonstra o evangelho para oferecer os gentios. Imagina se a gente vai poder, quando uma pessoa crê pela evangelização da sua pregação, ou da pregação da igreja, sabe o que você está fazendo? Você está oferecendo a Deus um sacrifício. É isso que o texto fala. Vou mostrar isso aqui para os irmãos. Mas vamos aqui no capítulo 12, diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos. Não pode retirar os corpos, tem que apresentar. Não é? Então, como nós lemos no primeiro texto, fala de dons e sacrifícios. Às vezes nós queremos dons, mas sacrifício não.
mas tanto uma coisa quanto outra pertence ao sacerdócio. A gente não pode escolher os dons em detrimento do sacrifício. Temos que oferecer dons e sacrifícios. Às vezes, o dom é algo que flui muito naturalmente, parece não haver muito sacrifício, ainda que está embutido a ideia aí. Mas às vezes não é somente para cantar louvores. Às vezes é para fazer alguns trabalhos práticos também. E isso também é uma forma de sacrifício na casa de Deus. Tudo que se faz na casa de Deus são formas de sacrifício do real sacerdócio. Amém? Então, dom é uma coisa que flui muito. Então, as pessoas querem falar assim, mas eu preciso saber o meu lugar. O teu lugar é ser sacrificado, igual a mim. Ser sacrificado, ser oferecido como oferta agradável na casa de Deus. Então, não importa qual é o trabalho que precisa ser feito, não é? A essência é a mesma. A essência de se sacrificar para que Cristo seja glorificado, para que os irmãos sejam aumentados, para que a vida flua, não é? Então, vai incluir o nosso sacrifício. Alguns irmãos têm se sacrificado aí, sim ou não? Os irmãos estão cuidando lá das crianças. Os irmãos estão lá na cozinha. Está calor na cozinha? Tem ar-condicionado lá? Não. Deve estar quente por lá. Então, você vai observando que existem muitos sacrifícios, então, né, que fazem com que nós precisamos tomar a cruz. Por isso que o sacerdócio, irmão, ele se torna difícil para nós, porque a gente não quer muita ligação com as questões negativas. A gente quer servir, queremos fazer como a gente quer. Mas você quer fazer uma coisa e o irmão vai falar, não, irmão, não faça isso, a gente precisa que você faça uma outra coisa. Mas lá eu não tenho dom. Não tem dom, irmão, nem sacrifício, você não entende o princípio do sacerdócio. Não é uma questão de dom, irmão, é uma questão de entrega. Cristo se entregou por você e por mim, e importa que nós nos entreguemos também por amor a Ele. Amém? Então, seja no que for que você e eu sejamos demandados, se ofereça, coloque o ombro. Amém? Coloque o ombro. Amém? O seu Senhor vai te recompensar naquele dia. Não precisava, eu acho que não precisava, já ganhamos tanto dele, mas ainda assim Ele quer recompensar. Ele vem com seu galardão para dar a todos aqueles que amaram a sua vinda, que trabalharam, que serviram, Ele vem com galardão para dar. Amém? E nós também não trabalhamos por causa do galardão, nós devemos trabalhar por amor a Ele, porque é Ele quem nos pede para fazer. Então nós fazemos por amor a Ele. Ele pede para que a gente edifique o nosso irmão, então nós vamos fazer por amor a Ele. Ele pede para que a gente vá lá tomar um café na casa do nosso irmão, então nós vamos deixar Netflix, nós vamos deixar essas coisas que não trazem nenhum proveito para a eternidade e vamos lá estar com o nosso irmão, vamos gastar, vamos utilizar o nosso tempo naquilo que vai gerar e vai produzir edificação entre os santos. Como o nosso coração precisa ser mudado de lugar, irmãos, como o nosso olhar precisa ser mudado, para que essas coisas possam ser bem compreendidas. Amém? Então o sacerdócio, ele já não pertence mais a si mesmo, ele pertence ao Senhor para o seu serviço. Amém? Bendito seja o Senhor. Então aqui ele fala de alguns pontos, vou mencionar um ou outro aqui, vou deixar os demais com vocês. Então ele fala, rogo, o versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Aqui é a lâmina de ouro na testa do sacerdote, que santidade ao Senhor, porque se a mente não for santa, as emoções e a vontade também não serão. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você vê, porque isso é uma janela, e isso pode penetrar os seus olhos e fazer efeito muito significativo dentro de você. Cuidado com isso. Seus olhos devem estar postos naquilo que pertence ao Senhor. Seus ouvidos, como um bom sacerdote, né, com o lóbulo da orelha tocada de sangue, é para ouvir a palavra do Senhor. Os seus pés é para seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. As suas mãos é para servir o seu Senhor e assim por diante. Amém? E aqui ele começa a mencionar alguns serviços. No versículo 6, por exemplo, ele diz, de modo que tendo diferentes dons, observa o contexto, irmão, em que isso está sendo escrito, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentai os vossos corpos. Ele está num contexto de sacerdócio. Se é ministério, ele 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Temos como entrar em tantos detalhes aqui, mas apenas apresentando os sacrifícios que são possíveis e prováveis dentro do corpo de Cristo, através do ministério sacerdotal da casa de Deus. E se é ministério, que é serviço, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Vai sacrificar em ensino, irmão? Se dedica ao ensino. Amém?
a orientação que nós temos aqui. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade. Nosso irmão tocou aqui de uma forma preciosa na questão de sermos generosos, não é? O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, faça isso com cuidado. Você está na casa de Deus, você está lá na sua assembleia ou está num contexto maior, você está na casa de Deus, cuidado com a maneira que você preside uma reunião, por exemplo. Não seja muito rápido e também não demore muito. Procure ser preciso, sente num lugar, entenda que você está com vestes, você está dentro de um templo sagrado, que é o templo de Deus, não é? Você está sobre a unção do Espírito, o Espírito está sobre você para um serviço específico, então tenha cuidado com o que você está fazendo, amém? Às vezes nós somos muito rápidos, às vezes demoramos muito, e temos que ser precisos, e essa forma de precisão acontece no Santíssimo, é na presença do Rei que nós entendemos, que nós temos esse time da hora de fazer as coisas, não é? Às vezes você vai compartilhar a palavra em algum lugar, os irmãos falam, nós vamos cantar um louvor e depois vamos passar a palavra. Então você manda na casa de Deus, você é o Espírito Santo da casa de Deus. E se o Senhor não quiser falar nada naquele dia? Ele fala assim, eu não quero saber da agenda de vocês hoje, problema de vocês que mandou chamar não sei quem, não sei de onde, pagou passagem de avião, hoje ninguém vai falar nada. Hoje eles vão sacrificar louvor em meu nome. E a igreja estoura aquela boiada, no bom sentido, e é louvor, quero ver você lá na frente para falar, não, agora vamos parar. Não vai parar. Pode ser que você pare. Cuidado com isso. Então, aquele que preside, presida com cuidado. Presida na presença de Deus. Porque, na verdade, é Ele quem preside, é o Espírito que preside. Então, às vezes, nós somos muito rápidos, às vezes, somos muito lentos. Temos que fazer com cuidado, temos que fazer na presença do Rei. Amém, meus irmãos? Amém? E ele segue, o que reparte faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, porque não é fácil exercitar misericórdia, não é? Às vezes tem situações entre os irmãos, que vários irmãos já foram naquele irmão para tentar admoestá-lo de uma determinada situação, ninguém consegue demovê-lo daquela posição. Vocês já viram que sempre tem um para voltar lá? E por você já tinha excluído aquele filho de Deus? Você, rapaz, já não aguento mais, já foram 15 lá. Você sabia que tem um 16º para ir lá? E depois que ele vai, você sabia que volta na 17ª vez? Poxa, Roger, mas aí já começou a ficar complicado, porque diz lá que se tem alguma coisa contra ti, vai 2 e 3, e se ouviste gasta teu irmão, se não ouvir, leva 2 e 3, depois a igreja, você já está no 17. Irmão, tem pessoas entre nós que têm dom de misericórdia. Tem pessoas entre nós que nós já paramos, nós já desistimos de certas coisas, mas elas vão continuar. Às vezes, muitas vezes, são só sentimentos almáticos, mas muitas vezes é o próprio Senhor como dom naquela pessoa, para amar aquele que está insistindo no erro. E o Senhor já falou, já advertiu, já falou por um, já falou por outro, porque o Senhor sabe que mais na frente haverá consequências para aquela pessoa. Então o Senhor insiste, porque o Senhor nunca dá as costas para nós. Então Ele continua insistindo com aquela pessoa. E a gente não entende porque ainda tem irmãos que vão lá falar. Isso num contexto muito específico, viu, irmão? Tem outros casos que são totalmente diferentes do que eu estou falando. Mas você vai observar, tem pessoas que insistem numa coisa, já foi advertido uma vez, 2 vezes, 3, mas insistem naquilo. E tem um filho de Deus que não larga aquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa é recuperada daquilo por causa dessa insistência. Porque isso não é uma insistência natural. É o próprio Espírito cuidando daquela pessoa. Às vezes a sua mente já não consegue mais absorver, não é? Os seus sentidos já foram obscurecidos. E o Senhor precisa insistir, precisa ser mais insistente do que a nossa paciência, sabe? A gente vai até a metade do caminho, mas o Senhor não coloca tenda na metade do caminho. Ele vai até o final sempre. Nunca vira as costas para nós. E se ainda não ouvir aquele aspecto de misericórdia que Deus está exercendo, vai ouvir numa segunda instância de uma outra maneira. Mas o Senhor nunca vai virar as costas. Uma vez falaram para o irmão Dabi, por conta da questão da questão da salvação, se a salvação era eterna ou não. Ele dizia que era, e alguém falou, bom, se Deus brilha a sua luz sobre um ser humano, amém, o ser humano é salvo, mas imagina se o ser humano vira as costas para esse Deus. E aí o Dabi respondeu,
a luz de Deus brilhará sobre as suas costas. Ele nunca vai ficar sem luz. O Senhor sempre vai insistir conosco. Irmãos, nós não temos uma máquina de cálculo para ver quanto das vezes nós desejamos ficar pelo caminho. Mas o Senhor foi gracioso conosco e nos manteve de pé. Por quantas vezes, por quantas lutas, nós somos pedras que precisam ser lapidadas para serem sobrepostas, para serem colocadas para fazer parte do edifício da casa. Nesse processo de pontas de pedra, irmão, quantas vezes somos feridos pelos nossos próprios irmãos? Quem morde a bochecha não é o dedão do pé, irmão, é o dente. São os dentes que mordem a bochecha, são aqueles que estão mais próximos a você. E é o que vai te trazer mais dor. Não é isso que acontece? Então, por muitas vezes acontecendo isso, nós já queríamos estar longe, quem sabe. Não vou reunir mais, não vou fazer isso, não vou fazer mais aquilo, né? Mas de repente está aí você de novo, e insistindo. Isso aqui é uma coisa que eu trago muito aqui do Rio, da minha época ainda, muitos anos atrás. Irmãos, isso aqui não era brincadeira, isso não era fácil não. Mas os irmãos tinham algo que era impressionante, nunca se dividiram. Irmão, pau quebrava, como diz lá na casa de Loca, até Loca apanhava. Mas no domingo seguinte estava todo mundo junto. Uma vez, uma reunião lá em Rocha Miranda, houve um problema lá com o nosso irmão Belmiro, que já dorme no Senhor, nosso querido irmão. Mas, irmão, foi difícil. Aquela reunião, quase foi a via de fato, aquela reunião, sabe? E eu lembro que na quarta-feira eu estive com o Gino, o irmão Gino estava aí. E eu estava muito preocupado, eu estava querendo, porque a reunião acabou. Foi todo mundo para suas casas, houve um problema sério, grave na igreja. E cada um foi para suas casas. Eu falei, meu Deus, o que vai ser agora? E na quarta-feira, eu falando com o Gino falou umas palavras para mim, falei, fica tranquilo, o Senhor cuida, etc. Eu falei, irmão, mas a gente precisa ir na casa dos irmãos para apagar esse fogo e tal. Na quarta-feira, alguém faleceu que eu não lembro, já faleceu tanta gente que eu já não estou conseguindo recordar mais. O Senhor está levando as suas flores para esse jardim maravilhoso que está sendo montado lá em cima. E aí alguém faleceu, e aí fomos ao enterro. Irmão, quando eu cheguei no enterro, todos os filhos de Deus daquela confusão do domingo estavam no enterro. E quem estava pregando? O irmão que arrumou a confusão. Eu falei, Jesus, é difícil você compreender essas coisas. O Senhor está conosco, irmãos. Ele é o maior interessado, Ele não vai deixar a gente desviar. Por mais que a gente se maltrate, por mais que isso não deveria acontecer, essas vestes não são vestes apropriadas para o serviço sacerdotal. Nós vimos lá, o manto é o sobretudo é o amor entre os irmãos, né? Nós somos conhecidos por esse novo mandamento, não por um sentimento, por esse mandamento que o Senhor deu de amar os nossos irmãos, não é isso? E o Senhor sempre será glorificado nesse processo. O Senhor está conosco, não é? O Senhor está nesse processo, Ele é o maior interessado, não somos nós os maiores interessados, Ele é o maior interessado, então tudo Ele está provendo para a edificação dessa casa e para a glória do seu nome. Eu vou deixar o restante com vocês, aqui vai falar dos dons, vai falar de outras questões que estão relacionadas ao sacrifício, nossa área já está muito avançada, agradeço meus irmãos profundamente pela paciência de vocês, tá bom? E nos ouvir nesse calor, que o Senhor abençoe os irmãos, a palavra dEle possa fazer morada em nós, que não seja apenas palavras, mas que possam ser realidade espiritual em cada um de nós, é o que nós desejamos. Amém? Bendito seja o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.